Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é a missão específica que Deus tem para você, para a sua vida? Como descobrir esse propósito de Deus? Como descobrir essa missão específica de Deus para as nossas vidas? Gente, eu acho que essas questões são muito importantes, né? Porque se nós conseguirmos responder essas questões, elas dão um sentido, né, para a nossa vida, um propósito, uma direção, uma missão. E é interessante, quando você olha para os personagens da Bíblia, eu sempre costumo dizer isso, né, que é possível, em uma frase, você definir o propósito geral ou a missão específica que Deus tinha para aquele personagem da Bíblia, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você pega Abraão, qual o propósito de Deus para a vida de Abraão? Deus levantou Abraão para que ele viesse a se tornar pai de uma nação, o povo de Israel, da qual descenderia o Messias, que é o Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Outro personagem da Bíblia, José. Como que você define o propósito de Deus para a vida de José em uma frase? Deus levantou José para que ele fosse governador do Egito, para que durante aquele período de grande fome, né, que veio sobre a terra, ele pudesse salvar, né, a sua família, da qual descenderia também o Messias, o Cristo. Vamos lá, Moisés. Como você define o propósito de Deus na vida de Moisés em uma frase? Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, para conduzi-los no caminho pelo deserto e para que ele escrevesse o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E assim vai, não é? Você pode pensar, Josué, para que Deus, qual era o propósito de Deus na vida de Josué? Para que Deus o levantou? Para que ele liderasse o povo de Israel na conquista da terra prometida. E assim a gente pode ir falando de todos os personagens da Bíblia, de Samuel, de Davi. Nós podemos falar a respeito do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e do maior de todos, que é o Senhor Jesus. Nós podemos assim resumir em linhas gerais, em uma frase, o propósito de Deus para essas vidas, né? E a missão específica que Deus tinha para essas vidas. Então, eu pergunto para você, você tem pensado sobre isso? Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão específica para a sua vida. E é importante que você pense sobre isso e que você busque descobrir qual é esse propósito, qual é essa missão, né? Claro que é uma coisa que depende muito da sua caminhada com Deus, de você ir observando a sua história, porque a partir da sua história você vai terminar descobrindo, né, o propósito de Deus para a sua vida. Mas nesse processo de nós descobrirmos esse propósito, eu gosto muito de uma dica que o pastor Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, ele nos dá, né, nesse livro, e ele usa um acróstico, que é o acróstico FORMA, F-O-R-M-A. Né? Então, qual é a sua forma? Por aí você pode ter uma pista de qual é o propósito de Deus para a sua vida, né? De qual a missão específica que Deus tem para a sua vida. Então, por exemplo, olha, a letra F, né? Como eu disse, é um acróstico. A letra F, então, significa aqui ou aponta para a nossa formação espiritual. Ou seja, tem a ver com os dons espirituais. Quais dons espirituais Deus te deu? Você vai descobrir o propósito de Deus para sua vida, a missão específica que ele tem para você, observando quais dons, porque ele te deu os dons espirituais para te capacitar para essa missão, para esse propósito. Então, você já sabe quais são os dons espirituais que Deus te deu? Esses dons você encontra a lista dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, Efésios 4:11, entre outros textos. Então você precisa ver ali, você vai se identificar. Deus não vai te dar um dom com o qual você não se identifique, que você vai ter que
assim, fazer a contragosto, de forma forçada. Não, exercer o seu dom vai ser um prazer, né? Por exemplo, o meu dom espiritual, claro, é o ensino da palavra de Deus, né? O dom de mestre. Então eu faço isso com muito prazer, com muita alegria, né? Eu tenho muito prazer em realizar esse dom que Deus me deu. Então, você precisa descobrir o seu dom espiritual. Outra letra, né, do acróstico forma, a letra O, são as opções do coração. Então, enquanto a letra F é formação espiritual, a letra O, opções do coração. Ou seja, quais são as suas paixões, quais são as suas áreas de interesse, né? Porque todo mundo tem, né? As pessoas têm paixões diferentes, áreas de interesse diferentes. E foi Deus quem te fez assim. Por isso ele usa esse acróstico forma. Foi Deus quem te formou assim. Né? Então Deus te formou com dons espirituais específicos, Deus te formou com paixões, opções do coração, áreas de interesse específicas, e isso aponta para o propósito de Deus, né? Para a missão que Deus tem para a sua vida. A letra R aqui do acróstico seriam recursos pessoais. Recursos pessoais tem a ver com o quê? Com os talentos naturais que você tem, com as suas habilidades naturais, né? Todos nós temos talentos naturais, nem todos têm os mesmos talentos naturais, né? Um gosta de cantar, outro tem não é nem gostar, né? É ter o talento. Então um tem um talento natural para cantar, outro para tocar, outro para falar, outro para ouvir, enfim, outro gosta de fazer uma outra coisa, uma outra habilidade, um outro talento. Então, quando você olha para isso, né, é uma maneira também de você entender aí, né, a partir disso, qual é o propósito de Deus para sua vida. A outra letra aqui do acróstico é a letra M, que tem a ver com o modo de ser, né? Ou seja, o seu temperamento, a sua personalidade. Qual é o seu temperamento? Você é uma pessoa fleumática, você é uma pessoa colérica, sanguínea, né? Você é uma pessoa melancólica. Deus te fez, Deus te formou de uma forma que Ele quer usar você. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. E a última palavrinha aqui do acróstico são as áreas de experiência, ou seja, as suas experiências ao longo da vida. Né? Você pode ter certeza que as experiências que você tem tido ao longo da vida não são por acaso, não estão acontecendo por acaso, nem as boas e nem as ruins. Deus quer usar todas as experiências que você tem tido, né, para que você use tudo isso para cumprir o propósito, para cumprir a missão que Ele tem para a sua vida, inclusive a sua história. Observe a sua história, o contexto que você nasceu, né? A igreja que você nasceu, a família que você nasceu, a cidade que você nasceu, o país que você nasceu, a época que você nasceu. Perceba que todos os personagens da Bíblia, eles foram encontrando seu propósito dentro de um contexto histórico. Por exemplo, Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e recolocar as portas numa época que a cidade de Jerusalém estava destruída. Né? Ele não poderia cumprir esse propósito 200 anos antes, nem 200 anos depois. Foi naquele momento histórico. Então, entenda o seu momento histórico, o momento histórico em que Deus te colocou, né? E busque, então, entender isso, qual o propósito, qual é a missão específica que Deus para a tua vida, qual a missão específica, me perdoe, qual a missão específica que Deus tem para a sua vida, né? Busque a partir dessas dicas encontrar isso, né? E usa esse acróstico aqui, a sua forma, como Deus te formou, né? Quais são os seus dons, quais são suas paixões, suas áreas de interesse, seus talentos naturais, suas habilidades, seu temperamento, suas experiências, né? Pense em tudo isso, sua história, né? E Deus vai te guiar, né? Vai orando, vai pedindo, vai buscando, e Deus aos poucos vai mostrar isso para você, tá bom? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.